Oi, Luciana. Oi, Tudo bem? Agora, tudo, agora foi. você tá me ouvindo bem aí? Tá Tô, tranquilo? tô, você tá me Tá? ouvindo? Tô ouvindo. Tá, Aham. tá perfeito, pra mim tá Tranquilo. perfeito. Fiz uma adaptação aqui no celular. Ah, tem que fazer, né? Não, mas esse tripézinho é fácil achar, é bom, resolve os É que eu problemas. sempre tô acostumado a usar no computador, né? Celular eu uso bem pouco, né? É, Mas é bom ter mesmo. não é, pra fazer as lives, eu falei, não, agora eu vou ter que comprar, né? Virar uma YouTuber. É, no próprio Instagram a gente entra, vem propaganda disso aí direto, né? É, vem. E eu comprei umas Legal. luzinhas também, porque a minha sala aqui só Fica tem a luz, escuro, né? fica escura. Aí eu Aqui comprei também, né? também. Eu tô vendo a imagem sua e a minha tá mais escura, né? É, mas eu comprei, é um negocinho que você coloca no. Não sei se dá pra ver. É uma bolinha, até acho que fica refletindo no Ah, eu óculos. tô vendo. Ó, É, verdinha, né? é. Aham. Bom, vamos Ela é o esperar. quê? É uma lâmpada? É um LED? É, deixa eu mostrar. É um negócio. Ela tem um Ah, legal. clipezinho, ó. Ah, me falaram isso aí. Aham. Você Também coloca no paguei no. computador, né? É, aí ela carrega, ela desliga, ela tem três. Ajuda bem. Só que ela não dura Legal. muito, tem que ficar ligado no fio, sabe? Aham. Pra Eu carregar, preciso senão porque ela. agora pra gente mudou bastante, vai mudar permanente muita coisa, né? Muita coisa. E tanto que as lojas aqui na cidade, muitas estão sem esses equipamentos. Você liga, você É. não acha, Mas não encontra. eu comprei pela internet, é facinho de achar. É, E aí eles vendem já o kit, tipo, vem o tripé, a luzinha, sabe? Já vem e paga R$ 30, assim, coisa sim, facinho. exatamente. É. É legal. Ring light, isso aí, Nath. A pessoa aqui que não vai comprando, não sei o nome, depende Você sabe o de que você ajuda. quer. Você sabe o que você quer, né? Não sabe o nome, né? Exatamente. Não, e a minha irmã que entende mais dessas tecnologias, ela que me ajuda, sabe? Então, se Aham. perguntar o nome das coisas para mim, aqui mesmo, na hora que eu preciso resolver, né, o pessoal acaba me ajudando, porque a pessoa não é uma pessoa muito tecnológica. Não, mas é Ai, uma coisa que a gente tem que, por exemplo, eu que uso computador, mesma coisa, fica escuro também. Então precisa uhum, comprar. Isso aí, a câmera também, a gente tem feito umas reuniões aqui em grupo e uma das colegas nossas, ela usa o Logitech ali, a câmera externa, né? Fica muito mais nítida a é, imagem do que a câmera do do computador, né? computador, né? A do celular até que não é ruim, né? Geralmente as câmeras de celular são razoáveis, né? É. Bom, É acho legal. que vamos começar. Eu vou me apresentar Hora que rapidinho, aí quiser. você se apresenta e a gente começa. Já são Tá sete bom. h 13. Então tá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com mais uma live. Essa semana a gente vai conversar sobre conservantes com o professor Ricardo. Para quem não me conhece ainda, eu sou Luciana Oliveira, sou médica veterinária, tenho mestrado e doutorado na área de nutrição de cães e gatos pela Unesp de Jaboticabal. E queria agradecer, primeiro de tudo, o Ricardo, por estar disponibilizando o tempo dele para vir falar sobre esse assunto que ele trabalha mais de perto. E é uma grande alegria para a gente. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Luciana. Eu também gostaria de agradecer, né, pelo convite. Eu acho que esse momento aí, o momento que a gente está passando, ele está permitindo bastante isso aí, né? A gente fica até perdido com as lives, né? Que tem live todo dia, toda hora, né? Mas é uma questão muito importante, acho que para o aprendizado de todo mundo, para trocar informações, né? Então, acho que está sendo bem oportuno. E gostaria de agradecer você, né, pelo convite, a Luciana, minha colega de Colega? pós-graduação, né? Então, a gente se vê pouco, mas o networking ele fica, né, entre todos aí que passam aí por essa área também, né?
Ah, tá? sem dúvida. Então tá, Obrigado. Ricardo. Bom, então vamos lá, vamos começar. Quem já tem assistido, né, as lives que a gente tem feito aqui pelo Complete já sabe mais ou menos como funciona. Então, para quem não sabe, eu vou explicar rapidinho. Então, a gente faz um roteirinho antes, né, da live com a pessoa convidada. A gente faz um roteiro, a gente coloca as principais dúvidas sobre o assunto que a gente recebe no dia a dia, que a gente quer abordar. Então, a gente vai respondendo as perguntas de acordo com esse roteirinho. E aí, no final da live, se houver perguntas que não foram respondidas e sejam, né, interessantes para a gente falar, aí a gente responde no final, tá bom? Então, para começar, eu gostaria, Ricardo, de pedir para você explicar, né? A gente escuta muitas pessoas falando de conservantes alimentícios, alimentares aí, mas o que são esses conservantes? Como que a gente pode definir isso? Uhum, tá. Bom, Luciana, primeiro assim, eu acho que essa definição ela é bem importante, né? E aqui no Brasil, né, a gente tem a alimentação humana, né? É a Anvisa que ela regulamenta, né? E a alimentação animal é o Ministério da Agricultura, né? Tá? Então, o conservante, na verdade, ele está dentro dos considerados aditivos, né? Então, os aditivos, pela Anvisa e pelo Ministério da Agricultura, se a gente for ver, a gente tem definições um pouco diferentes, né? Pela Anvisa, são substâncias adicionadas intencionalmente no alimento, né? E que tem um propósito aí tecnológico, né? Que seria de preservação, melhorar o sabor, né? Mais nesse sentido aí. Agora, quando a gente olha para o Ministério da Agricultura, a definição, pelas instruções normativas dele, a gente vê que é um pouco mais amplo, né? Então, os aditivos, eles são os tecnológicos, né? Como palatabilizantes, por exemplo, aromas, né? Os antioxidantes, né? Que a gente vai falar bastante deles aqui também. Mas a gente tem também aqueles que são nutricionais ou técnicos, né, visando o desempenho, visando nutrir o animal, como, por exemplo, aminoácidos que são adicionados no alimento, pré-bióticos, né, que se enquadram nos zootécnicos e tudo. E os sensoriais, né, que são aqueles que melhoram aí a característica aí também do alimento, né? Até eu falei palatabilizante, mas ele entra como sensorial. Então, pelo Ministério da Agricultura, a gente tem uma definição um pouco mais ampla, mas também engloba, né, aquela questão ali que a própria Anvisa coloca. E o conservante, né, quando a gente fala de conservação, conservação de alimento é um método muito antigo, né? Então, isso aí desde que nós nos conhecemos, né, que cultivamos o próprio alimento, que o homem caçava, né? Então, a história é muito antiga, né? Então, desde a época da caça, né, como que ele conservava o alimento? Se era frio, colocava no gelo, embaixo da terra, e aquilo lá preservava o alimento para ele, né? Então, o propósito era a conservação. A partir do momento que o homem começou a produzir os alimentos e descobrir as técnicas, né, para aumentar a vida útil daquele alimento, né, aí começaram a utilizar os aditivos. O próprio sal, ele é considerado um conservante, né? Uhum, Se a gente pegar o sal de cozinha, não tem coisa melhor para conservar um alimento, né? Do que você salgar bastante. Você vai comprar o bacalhau na feira lá, por exemplo, né? uhum, Tá lá, pode ficar no ambiente, temperatura ambiente lá, que ele não vai estragar, não vai crescer nada ali, né? Tá? uhum, Então, a gente usa esse termo conservante, muita gente assusta, né? Mas aí dentro a gente tem substâncias que são naturais, substâncias que são sintéticas, né? E alguns que podem fazer mal à saúde, né? E aqueles que são, vamos dizer, nutrientes também, como o próprio sal, né? Que a gente coloca. uhum, Então, o propósito dos conservantes é justamente preservar. E quando a gente fala em alimento para cães e gatos em específico, né? A gente lembra dos alimentos industrializados que aqui no Brasil mais de 90% dos alimentos, eles são, mais de 90% dos alimentos produzidos pela indústria, né?
eles são os extrusados, né? Que têm uma vida de prateleira aí de 12 até 18 meses, né? Então você tem que garantir isso aí, geralmente se utiliza aí alguns conservantes, né? Alguns aditivos, né? Tá? Uhum. Mas Tá, basicamente é isso. legal. E quais as funções, então, desses aditivos, Ricardo? Ó, as funções elas são diversas, né? Então, quando a gente fala em, vamos com foco aqui na nossa Uhum. conversa hoje, que é a questão dos conservantes, né? Então, Conservantes. para conservar o alimento. Quando a gente fala dos aditivos, esses que são mais polêmicos, né? Tá? Então, a gente vai classificar em quais categorias, né? Os antioxidantes, porque a oxidação, ela é um problema sério para o alimento, né? Porque a partir do momento que você tem alimentos que sejam ricos, principalmente em gordura, né? A gordura ela tende a rancificar, né, com uma facilidade aí muito grande, né? Se Uhum. exposta à luz, ao oxigênio, ao calor, que é tudo fator que a gente vê presente aí no nosso dia a dia, né? Aí o uso de antioxidantes ele passa a ser importante se você quer manter aquele alimento por muito tempo, né? É diferente de eu pegar, por exemplo, uma tilápia fresca, né? Vou comer, eu não preciso preservar ela, eu vou comer ela fresca, então do jeito que o animal foi abatido ali, você vai processar ele e vai comer, né? Uhum. Ou vai comer cru, né? Como é o caso do sashimi e tal. Então, esses alimentos frescos, eles não precisam de nenhuma preservação, né? Agora, a partir do momento que você vai manter aquele alimento por tempo, aí você tem que usar os métodos de preservação, que eu gostaria de falar um pouquinho mais para frente Uhum. também. Então, as categorias, né, os antioxidantes são largamente utilizados, né? E outros que a gente enquadra aí, que é a categoria dos que a gente chama de preservativos, né? Os preservativos, eles são aqueles com a função de prevenir crescimento microbiano, seja de leveduras, bolores, bactérias, né, patogênicas, né? Então, porque todo alimento ele pode ser manipulado, né, ou pode ser mal processado e ter um risco de desenvolvimento de micro-organismo, porque ele é muito Uhum. rico em nutrientes. Então, quando existe esse risco, os preservativos eles são fundamentais aí para uso. Dentro desses preservativos, aí a gente tem aqueles que têm propriedade antimicrobiana direta, né? Ou aqueles que têm a propriedade indireta. Por exemplo, o alimento mais fácil de estragar é aquele que tem muita água livre, aquele que tem alto teor de umidade, né? Uhum. Então, você pode utilizar substâncias que são também nutrientes, mas que podem se ligar àquela água, que são chamados umectantes, né? Assim como você pode usar compostos que ajudam a não deixar aquela água ficar no alimento, eles absorvem aquela água, que são os anti-umectantes, né? Então, eles não têm um efeito antimicrobiano direto, mas eles atuam se ligando àquela água que poderia ser usada para os micro-organismos aí, né? Então, quando a Uhum. gente fala em aditivo com propriedade conservante, basicamente são esses aí, né? Os antioxidantes e os preservativos aí, de uma maneira geral, né? Uhum. Tá. E aí, quando a gente fala, né, nesses conservantes, a gente sabe que tem os de origem, né, os sintéticos e os naturais. E aí, qual que é a diferença entre eles? A diferença é a origem, né? Então agora a gente está bastante com essa tendência aí ao crescimento dos alimentos naturais, né? Muita gente confunde, né? Alimento natural com alimento não processado, né? Na verdade, o alimento natural, para falar a verdade, aqui no Brasil a gente não tem legislação, né? Eu posso falar que eu faço uma ração e é um alimento natural, né? Porque não existe uma legislação, né, em cima disso aí para falar o que é e o que não é. Uhum. Agora, quando a gente olha Europa e Estados Unidos, eles têm uma regulamentação para isso, né? Então, na Europa, por exemplo, ela é muito mais rigorosa. O que é um alimento natural? Um alimento natural, ele é aquele que não usa nenhum tipo de aditivo químico, não usa transgênico, né? Nada, 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 né? Os conservantes também têm que ser totalmente naturais se tiverem, né? Uhum. Sal, assim por diante.
Agora, quando você tem na legislação americana, né, ela já é um pouco mais permissiva. Ela permite transgênico, mas ela não permite aditivo sintético, né? Então, quando a gente fala em sintético, para alimentação natural, isso aí lá fora é proibido. No Brasil, a Uhum, gente não tem legislação para a gente poder falar o que pode e o que não pode, né? uhum, Então, a grande diferença é na origem. O que é um aditivo sintético? É aquele aditivo que ele é produzido, vamos dizer assim, quimicamente, né? Produzido industrialmente. Então, ele não tem uma origem natural, né? Não tem uma uhum, origem de um micro-organismo de forma natural, não tem uma origem de extração direta do alimento, que também seria natural, né? Então, ele é produzido de forma industrial, vamos dizer assim, uhum. artificial, tá? E geralmente a gente sabe, né? Existe uma tendência do consumidor a querer evitar justamente os sintéticos, né? Porque esse Uhum. termo sintético ele é um termo forte, vamos dizer assim, que as pessoas gostam assim. Se você fala natural, né? Natural é super bem aceito. Agora, se a gente coloca o termo sintético no meio, aquilo lá já é associado a doenças, né? Uhum. Mas nem sempre. A gente tem aditivos, por exemplo, que eles podem ser naturais ou sintéticos. Isso dificilmente você vai saber no alimento de que forma que ele está, né? Tá, isso aí é muito difícil saber num rótulo simples aí que não explica direito, tá? Uhum. E aí, acho que vale a pena, né, também a gente falar de por que, né, que nós adicionamos, você já falou um pouco, mas explicar por que que a gente precisa usar os conservantes, seja sintéticos, seja natural, nos alimentos para cães e gatos. Uhum. Então, Luciana, eu comentei com você, né, no início que seria importante a gente falar dos métodos, né, de conservação, Uhum, né? E a gente pensa no aditivo, às vezes, como um remédio, né? Assim, ele vai tratar alguma imperfeição, né? Quem produz alimento sabe muito bem que o alimento, os ingredientes têm que ser impecáveis, né? Tem que ser de boa qualidade, o processo tem que ser boa qualidade e a manipulação dele é fundamental para você evitar que ele tenha qualquer risco de contaminação, né? Para isso, seja em escala caseira ou seja em escala industrial, existem boas práticas de fabricação, né? Tá? Quando é uma indústria, a boa prática de fabricação ela é por lei, né? Você tem que seguir. Agora, na nossa casa, a gente tem boas práticas de fabricação também, né? A gente vai fazer um alimento, você vai lavar as mãos, você vai higienizar, né? Hoje a questão das máscaras aí que a gente usa, né? Então, assim, a gente tem métodos que a gente vai usar para evitar que aquele alimento deteriore, né? E uhum, aumentar a vida de prateleira dele, né? Então, o aditivo, ele é mais usado, o aditivo conservante, ele vai ser usado quando, né? Quando existe um risco eminente ou quando a vida de prateleira desse alimento ela tem que ser muito, muito longa e em condições ambientes, né? Que você está sujeito a calor, a oxigênio, a uma embalagem rasgar, né? Então você umidade. acaba usando ele como um fator de segurança, mas ele Uhum, não é remédio, né? E isso é muito importante, né? Quando a gente faz um alimento, a primeira coisa que a gente tem que pensar não é no aditivo, né? Então, eu vou produzir um pet food, eu já penso no antioxidante direto, para ele não oxidar, né? Mas não, isso aí é bem conhecido, né? Os engenheiros de alimentos estudam bastante isso, né? Que é a questão dos efeitos de barreira, né? Então, um alimento, quando ele é produzido, né? Você vai colocar obstáculos, né, para que a vida de prateleira daquele alimento seja o mais prolongada possível, né? Então, quais são esses obstáculos aí, né? Umidade é um deles, né? Então, se eu posso manter uma umidade controlada e atividade de água, isso aí é uma barreira, né? uhum, Os micro-organismos que vão deteriorar o alimento ou que vão crescer naquele alimento, eles precisam de água, né, livre. uhum, Então, se você controla umidade e atividade de água, esse é um dos efeitos importantes, né?
Segunda questão, o próprio frescor do alimento. Ele já começar bom, isso aí a vida de prateleira dele vai ser muito maior, né? Temperatura é uma outra questão importante, né? Quando que o alimento é muito mais fácil ele estragar numa condição, a gente estava falando mais cedo de jabuticabal, né? E nós estudamos lá. Então tem uma temperatura extremamente alta em jabuticabal. É muito mais fácil um alimento estragar lá do que estragar, por exemplo, nas serras gaúchas, né? Então Uhum. aqui no próprio Brasil, em função dessa questão aí da temperatura, né? Amazônia, né? Amazônia, a questão às vezes é ali a alta temperatura com umidade, é tudo Dá. que ele precisa aí para deteriorar, né? Uma outra questão, embalagens, né? Então, se você tem uma boa embalagem, né, que protege fisicamente, ela é boa, né? Mas se ela protege do ponto de vista físico aí, tanto de luz, né, quanto a uma barreira mesmo, mas ela também não deixa entrar nenhum oxigênio lá dentro, a proteção já é bem maior. Se você coloca aquele alimento numa embalagem a vácuo, assim, vai ser melhor ainda, né? Ambiente Então, a controlado primeira também, né? Com nitrogênio, essas coisas. nitrogênio, né? Como a gente tem essas batatas, né? As batatas Ruffles da vida aí e tal, né? Então ele vem numa atmosfera dentro ali da embalagem controlada, né? Que é justamente para aumentar o shelf life, né? Então, quando a gente produz um alimento, a primeira coisa é pensar isso: quais as barreiras que eu vou botar para ele não estragar, né? Uhum. E o último ponto que a gente vai usar é o aditivo, né? Então, o Uhum. aditivo ele tem que ser usado na mínima dose que ele seja efetivo, né? E existe uma regulamentação muito rigorosa em cima de aditivos, né? Isso aí acho que é importante a gente falar Uhum. também. E aí ele vai ser o ajuste fino daquele alimento, que é justamente para você, se ocorrer qualquer falha na preservação dele, aquele aditivo está ali para isso, né? Que é Uhum. justamente para segurar a deterioração, tá bom? Uhum. Mas não é É, remédio, né? Muita é. gente acaba usando o aditivo como uma forma de, Relaxar, esse né? ingrediente está ruim, então eu vou botar bastante antioxidante. Isso aí não é remédio, não ajuda Uhum. muito, tá bom? E eu acho que eu não lembro Peço quem falou isso. desculpa aqui, deixa eu só desligar a minha Tá. impressora, que fez barulho. Pode. Aham. Eu não lembro muito bem quem falou isso, não sei se foi o Aulus, alguém assim, mas enfim, eu lembro que é uma frase que eu acho bem interessante também, é falar assim, a extrusora, ela não é máquina de milagre. Entrou ingrediente ruim, sai ração ruim. Entrou ingrediente Uhum. bom, sai ração boa, né? Ela não transforma um ingrediente ruim numa ração boa, né? Então a gente tem que pensar na qualidade o processo precisa ser bem feito, lógico, mas Exato. depende, porque se eu já coloco um ingrediente que está oxidado na minha ração, essa cadeia de oxidação vai ser muito mais rápida, né? Por mais que eu use o antioxidante e tudo mais, né? Com certeza. A gente tem que conhecer, né, quando você produz um alimento, é importante que a gente conheça quais são os fatores de risco daquele alimento ali para que reduzem a vida de prateleira dele, né? Quando você produz um alimento extrusado, você sabe bem que ele está sujeito a elevadíssimas temperaturas, muito contato com oxigênio durante a secagem, né? Então é importante você prevenir esse processo oxidativo que pode ocorrer até durante o processo, né? O processamento. Quando Uhum. você produz um alimento úmido, né, você tem que entender também que naquele alimento úmido a esterilização é fundamental. Falha na esterilização, né, ela certamente não existe aditivo que vai proteger, porque a água livre ali é muito grande, né? Uhum. Então, por isso que as empresas determinam, né, aquele ponto que é a temperatura e o tempo, que é o F0 lá, que é justamente para definir assim quanto tempo naquela temperatura o alimento tem que ficar para ele ficar totalmente estéril ali dentro. E aí você não Uhum. precisa usar aditivo nenhum, porque ele já Né? está esterilizado, não tem bactéria ali para crescer, né? No É. extrusado, se a gente pensar na extrusora, né, a extrusora esteriliza o alimento, né? Então são raríssimos micro-organismos que resistiriam ali, né?
Só que o grande problema é o quê? É um processo aberto, ele não é um processo totalmente fechado. Depois da extrusora, ela passa no secador, que entra ar externo, né? Esse fluxo de ar externo, ele pode ter contaminação, né? A fábrica geralmente passa de um silo para o outro até chegar na embalagem. Então, existe o risco de contaminação. Então, nesses casos, o aditivo ele acaba sendo usado aí como um fator de segurança, tá? Uhum. Então, isso é importante. Tá. E aí, tem duas perguntas. Acho que a primeira talvez seria qual é o problema? Às vezes as pessoas associam, né? A gente depois vai falar mais disso, o uso de conservante sintético a trazer doenças, é uma especulação, a gente vai falar sobre isso, mas eu optar por não usar conservantes é uma solução, Ricardo? Pode trazer problemas? Então, Luciana, como a gente comentou, né, depende muito da origem do seu alimento, né? Ontem mesmo a gente estava conversando com uma colega que tem uma cozinha industrial, né, que produz alimentos aqui em Maringá, né? Então é uma indústria de alimento natural. Hoje, se você produz ele numa condição que é muito semelhante à da nossa casa, né? Uhum, Comprou ali os vegetais frescos, a carne fresca, o arroz cozinhou na hora, né? uhum, Processou bem aquilo lá, o congelamento ele é suficiente, até que se prove o contrário, né? uhum, Que uhum, durante o congelamento a gente sabe que ocorre oxidação, mas ela é muito uhum, lenta. Chance de crescer micro-organismo ela é muito pequena se você manipulou bem aquele uhum, alimento quando produzido. Então, qual que é a necessidade de eu colocar aditivo ali? Praticamente nenhuma, né? uhum, Eu vou ter que cuidar com o congelamento, né? Se eu tiver falha no congelamento, acabou a energia, descongelou, ficou um tempo lá, depois quantos alimentos a gente não compra às vezes no mercado, né? Mal preservado, você come, passa mal, ou ele já chega deteriorado na sua casa, né? muitos dias Então, na isso geladeira, né? dias na geladeira, né? Então, quando você produz um alimento desse tipo, com ingredientes frescos, acabou de produzir, congelou, né? Você não tem necessidade de colocar aditivo, né? Uhum, Agora, por outro lado, quando a gente tem um alimento que ele vai ser mantido à temperatura ambiente, né? A necessidade ela é muito grande, né? Porque a gente sabe que a temperatura, vamos falar em oxidação, né? uhum, A temperatura, o oxigênio, né, que está ali, o próprio ácido graxo, os metais que estão no meio daquele alimento, que é um alimento muito rico, né, muito completo. Então você tem o risco dele oxidar, né? Aí você fala, eu não vou usar aditivo. É um risco, você corre, é um risco muito grande, né? uhum. Primeiro, perde. Ó, todo mundo já deve ter comido alguma coisa rança na vida, né? A gente compra direto amendoim, amendoim japonês, né? Em casa a gente come Ou bastante. esquece a manteiga na geladeira, né? E aí, a hora que. Esquece, alimenta, e aí a hora que você vai comer, você sente que o gosto está diferente, né? Batata, farofa, né? Essas farofas prontas, é muito comum a gente colocou a boca, comeu, você sente que aquilo ali já não Uhum, está normal, né? Então, quando você não usa um aditivo para preservar essa qualidade, a própria gordura oxidada, ela é um fator de risco à saúde, tá? Então, a gente tem relatos na literatura que a ingestão de produtos de oxidação de ácido graxo leva a gastrite, problemas gastrointestinais, como lesão de mucosa de intestino, né? Problema imunológico, porque ela afeta a imunidade, né? Causa uhum, imunodepressão uhum, e oxidação no próprio organismo, né? Então, a gordura oxidada por si só, ela acaba sendo um risco à saúde aí do animal, da pessoa, né? Tá? E a polêmica ela vem justamente nesse sentido, né? Por que usar um aditivo sintético se ele causa mal, né? Mas aí acho que vale a pena a gente fazer um adendo, né? uhum, A polêmica, principalmente sobre os antioxidantes, ela é muito grande, né? Aí são três os
vilões, vamos dizer assim, né? Que é o BHA, o BHT e o etoxiquim, né? Uhum. E só que é importante a gente saber como que a questão dos aditivos ela é tratada, né, pela Organização Mundial de Saúde, pelas autoridades de segurança alimentar, né? Aqui no Brasil a própria Anvisa, né, leva isso com muita seriedade, que é a questão de só permitir o uso daqueles aditivos, lá nos Estados Unidos o FDA, né? Então, eles só permitem o uso daqueles aditivos que não existe comprovação de que naquelas doses faz mal, né? Uhum. Então, a polêmica dos antioxidantes, ela está justamente aí, porque existem estudos que mostram que eles causam câncer, né? A principal lesão, né, que o BHA, BHT e o etoxiquim podem causar é um carcinoma de estômago em ratos, né? Só que essa dose, só para você ter uma ideia, é uma Uhum. dose de 20 mil, tá? 20 mil miligramas por quilo de alimento, né? Isso aí é uma dose de 2%, sabendo que no alimento a gente usa 0,01%, Uhum. né? É uma dose muito mais baixa. E nessas doses, né? Lá na Europa eles têm uns relatórios que são feitos a, pela entidade lá que é o EFSA, né? Que é da European Food Safety Authority, né? Eles fazem justamente assim relatórios anuais sobre alguns aditivos, colocando no relatório o estado da arte da pesquisa, se aquilo lá realmente é seguro ou não para uso, né? E a gente tem relatório do BH, por exemplo, de 2018, né, para cães, né? Para gatos existem estudos insuficientes, né? Mas que nas doses, né? Até eu tenho um estudo em cães bem interessante, colocaram 2% na dieta de cães durante 6 meses e não causou nada, né? Então os animais não tiveram problema nenhum, né? E é uma dose que a gente pode dizer aí que está Tava lá, hein? 2.000 vezes acima, né? Tá? Então, essas questões elas têm que ser tratadas de cunho técnico também, né? O que a gente vê muito é na internet, ó, se existe um estudo em rato que causa câncer, então o aditivo ele causa câncer. Ele Uhum. causa, mas doses que são incompatíveis com o que se usa hoje, né? Uhum. A gente tem a própria Organização Mundial de Saúde, né? Ela, se qualquer um aí que abrir a página da OMS, agora o Covid, né? Ela está em alta aí, né? As recomendações e tal, mas se você abrir lá, eles têm uma página ali que é justamente falando sobre os aditivos, né? Da importância do uso de aditivos nos alimentos para melhorar a segurança daquele alimento, tá? Uhum. Porque isso aí garante a segurança do consumidor, né? É muito pior você. Eu falei de oxidação, mas a oxidação não mata de forma aguda, mas uma bactéria pode matar, né? Uma toxina botulínica, por exemplo, né? Então a gente é muito melhor você usar um aditivo que nas doses que são permitidas, né? Ele é reconhecido como seguro, que é o termo GRAS que é usado, né? Tá? E do que você não usar nada e correr o risco de ingerir uma toxina ou micro-organismo aí que vai causar mortalidade, tá? É o Eu acho. caso hoje, por exemplo, né? A indústria pet food preocupa bastante com salmonela, né? Uhum. Principalmente alimento extrusado é um problema? Sim, mas a salmonela é muito pior quando você lida. Hoje está tendo uma onda de alimentação crua, né? Cru com ossos e tal. Então, nesses alimentos você tem muita água livre, muito nutriente, né? E geralmente ele é oferecido para o animal a temperatura ambiente. Então, se a higienização não for adequada, né? O risco dele contaminar é muito grande. E aí, coliformes e salmonela, você tem. O FDA faz bastante relatório, né, sobre os alimentos que foram recolhidos do mercado, e a gente vê que boa parte desses alimentos são crus, né? Então, para o cachorro, a salmonela é um grande problema? Não, mas ele passa para frente. Então, aos filhos das pessoas, né, as crianças, né? Eu tenho criança em casa e você sabe que
põe a mão no Uhum. pote do cachorro, né? Põe a mão na Boa. boca, beija e assim vai, né? Então, a chance de contaminar é muito grande para criança e principalmente idoso também. E Uhum. aí sim é um problema de saúde pública, né? É. Não, é isso, eu acho importante, né, Ricardo, a gente frisar, né, ressaltar isso, que a gente não tem informação que nas doses corretas os antioxidantes sintéticos causem qualquer tipo de problema para a saúde. Mas a gente tem informação suficiente que quando não é usado, né, alimentos aí que são expostos e não é usado nenhum tipo de antioxidante ou, enfim, qualquer desses aditivos para conservação, os efeitos são reais, né? Então, a questão de a rancificação da gordura, ela pode causar vários problemas, e o primeiro deles é muito a perda da palatabilidade do alimento, né? Porque a gente percebe, o animal percebe também quando a gordura está rancificada, muda o cheiro. Então, isso de fato traz problemas. Então, entre usar um alimento que a gente não tem uma certeza da origem, sem conservante nenhum, e usar um que tem um conservante sintético, né, que está na dose certa, não traz nenhum risco. Até hoje a gente não sabe nem de nenhuma coisa comprovada, de um trabalho, né, comprovado em relação a isso. O que você falou aí das dietas cruas, ou mesmo da alimentação natural, a gente não tem um estudo no Brasil que avaliou essas dietas aí congeladas, né, vendidas, né, como alimentação natural congelada. A gente não tem um estudo que avaliou a questão, a composição microbiológica. Então, a gente não sabe avaliar se elas estão, a maioria está boa, não está, se tem crescimento bacteriano ou não. Em compensação, tem, né, estudos aí, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, muitos estudos, a gente vê muito recall por questões de contaminação bacteriana, né? Não só li, como até postei na minha página do Instagram, na luciana.nutrivete, um estudo de novembro de 2019, do final do ano passado. Eles avaliaram 29 dietas cruas, congeladas, vendidas na Itália e na Alemanha. E eles avaliaram, eles pegaram, compraram congelada, tiraram uma amostra, fizeram as análises microbiológicas e aí deixaram descongelar na geladeira segundo as orientações do fabricante. Então, deixaram na geladeira de um dia para o outro, como se fosse o tutor fazendo em casa. E tiraram a amostra e avaliaram. E isso na Itália e na Alemanha, tá? Das 29 amostras, 25 tinha uma condição microbiológica absurda, totalmente não recomendada. Não só salmonela, mas E. coli, Clostridium, Yersinia, enfim, um absurdo de número de listéria, sabe? Então, várias bactérias zoonóticas. Então, o assunto é muito grave, né? Então, não adianta a gente falar, olha, alimentação natural, não tem. A gente não sabe se tem, essa é a verdade, né? Então, se vai. Eu acho que a gente simplesmente não pode fazer essa afirmação porque a gente não tem o conhecimento. Então, hoje, para a gente acha que não tem porque a gente não avaliou, né? Mas a situação é complicada. Então, eu vejo isso como um problema muito maior do que o fato de usar um antioxidante sintético. Pelo menos assim, né? A questão da humanização, né, que a gente vê aí no PET que está acontecendo, ela traz muito à tona discussões emocionais, né? E isso aí eu converso bastante aqui com o pessoal também, sempre que a gente tem oportunidade. A gente precisa fugir disso, né? Porque quem produz alimentos sabe muito bem, né? Ou deveria saber, né? Os riscos que aquele alimento tem se ele não for conservado direito ou se você usar um ingrediente ruim, né? Então, quando a gente fala assim, alimentação natural, a dieta caseira, né, que a gente fala, mas Uhum, produzida industrialmente, está uhum, crescendo bastante, qual é o problema disso aí? Nenhum,
né? É um alimento de boa qualidade, se Uhum. bem formulado por nutricionista, se ele for bem processado e se ele for bem armazenado, né? Então isso aí você não tem problema nenhum, é um alimento de muito boa qualidade. Uhum. A mesma coisa o alimento industrializado, né? Se o alimento industrializado ele é feito com bons ingredientes, bom nutricionista, bom controle de qualidade, né? Se usa aditivo, aí eu já vou mais longe, se usa aditivo sintético ou natural, tanto faz, né? Porque os aditivos sintéticos que são usados ali, eles são reconhecidos como seguro, né? Então, naquela dose responsável que ele é usado, ele não vai causar mal nenhum para o animal, né? Se for comprovado o contrário, se um dia isso aí vier a acontecer, ele vai ser proibido de ser usado, né? Uhum. Então, as polêmicas, elas vêm muito de achismo, né? Esse é o grande problema. Uhum. E o aditivo natural, ele é melhor do que o sintético? Era a minha A gente próxima não sabe, pergunta. né? A gente vai, acho que depois a gente pode conversar sobre isso, mas nem sempre, né? O aditivo natural não é porque o termo é natural, né? Acho que a hora que, se você vai tocar no assunto, acho que a gente vai poder discutir um pouquinho mais, tá? Então a gente tem uma preocupação, às vezes, com a mortalidade, e eu tenho estudado um pouco para entender assim, de onde que vem essa preocupação tão grande com os aditivos sintéticos, né? Uhum. Lógico que se eu pudesse ter um alimento sem nenhum aditivo, ele está agregando para a minha saúde? Não, não está agregando nada. Ele está agregando o quê? Para a indústria? Custo também, né? Mas se eu pudesse ter sem nada, 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 eu optaria por ele? Sim. Mas é melhor? Não sei, não existe, né, nenhum estudo que mostre que colocar ele vai fazer mal ou que se tirar vai fazer bem, né? Uhum. A grande confusão que o consumidor faz, né, com relação a alimento pet industrializado, pet food, né, é a confusão com alimento humano ultraprocessado, né? O ultraprocessado que a gente come, o que que é? Ah, eu vou lá no mercado e compro lá um prato pronto, né? Qual a característica desses pratos prontos que a gente compra? Eles são muito baratos, né? Tá? É até incompatível com uma boa alimentação, Uhum. né? É muito carboidrato, muita gordura, poucas vitaminas, né? E poucos ingredientes naturais ali, né? Na Uhum. verdade, são farinhas, são gorduras, são aditivos só, né? Então, o valor nutricional daquilo lá é muito baixo, né? E as pessoas confundem com o pet food, né? E o pet food não tem nada disso. O pet food ele é feito com ingredientes, né? Muitos ingredientes na forma íntegra, né? E ele é um alimento completo, que ele traz tudo que o animal precisa ali, né? Uhum. Então, realmente, assim, saiu um trabalho no ano passado, né, na British Medical Journal, que é um trabalho bem interessante, né? Efeito do consumo de alimentos ultraprocessados em humanos, né, sobre a mortalidade. E aí estudaram pessoas de 20 até 70 anos de idade, se eu não me engano, né? E a conclusão é de que a alta ingestão desses alimentos realmente aumenta em cerca de 20% o risco de morte, né? Mas a pessoa que se alimenta com alta quantidade disso aí, já é uma pessoa que cuida menos da saúde também. Ela não procura Uhum. comer uma Com fruta, ela tendência à não procura, obesidade, normalmente, né? tem Associado a um propensão sobrepeso. a ganho de peso, né? Há várias questões que realmente, assim, esse alimento, ele de fato, ele faz mal, né? Mas se a gente tivesse um alimento completo para o humano, mesmo com o uso de aditivo ou sem, né? Não é o aditivo que faz a diferença, né? Tem Uhum. um outro estudo só que esse é bem antigo, né? Que mostra a questão das causas de morte em ser humano, né? Então, tá lá no top. Hoje a gente sabe, né, que doença cardiovascular tá disparado lá na frente, né? Câncer também tá lá na frente, Uhum. né? Doenças relacionadas ao tabagismo, né? Deficiências nutricionais, baixo consumo de frutas, né, de legumes, porque você ingere pouca vitamina, poucos oligoelementos, você está Uhum. desnutrido, né?
E aí, quando vai lá para as causas de origem nutricional, uso de aditivos, né? Isso aí não chega nem a 1%. E quando você pega o tanto de aditivo que pode estar envolvido ali, se você pegar antioxidante sintético, por exemplo, isso aí não é nem 0,1, 0,01%, né? Se é que isso aí causa mal, porque até hoje os Uhum, estudos eles mostram só em altas doses mesmo, né? Então uhum. a confusão ela é muito grande nesse sentido, né? De que comparar o alimento ultraprocessado que a gente come em humano com o pet food que é o industrializado, né? Uhum. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Assim, o valor nutricional é muito diferente, tá? Eu vejo que quando eu vejo pessoas afirmando, né, falando que porque é preferível usar uma alimentação natural, porque uma ração é ultraprocessada e tudo mais, infelizmente essa pessoa desconhece, né, na verdade, o que é um alimento, está fazendo uma extrapolação que não é real, né? Como você mesmo falou, não há, o alimento extrusado não é um ultraprocessamento igual a um alimento humano ultraprocessado, né? Então, a extrusão ela precisa ser feita para aumentar, inclusive, a disponibilidade dos nutrientes, para o animal poder absorver mais, não tem relação com esse ultraprocessamento, né? E aí, Ricardo, vamos caminhar mais um pouquinho. Existem, né, então, os conservadores, os conservantes sintéticos e os naturais. De uma forma geral, eu sei que para alimentação natural a gente não tem muito estudo, mas para ração, eu consigo simplesmente não usar um sintético e usar um conservante natural e vai ter para mim, vai ter o mesmo efeito? Ah, como que é essa questão? É só uma questão do fabricante trocar um pelo outro? Quando a gente vê, não sou especialista de mercado, né? A gente vê alguns dados de tendências aí. E uma das tendências que a gente vê agora, nessa década que a gente está, né, é justamente essa, né, da pressão, né, pelo uso de aditivos naturais, né? E esse é um movimento que a indústria de fato tem seguido, Uhum, né? Então, nos países desenvolvidos, a gente vê que uma boa parte dos alimentos, inclusive ingredientes, eles já são preservados com aditivos naturais, né? Quando a gente fala o natural, por exemplo, para antimicrobiano, isso não é tão difícil, né? Porque também é outra confusão que você faz, né? Antimicrobiano com antibiótico, né? Não é colocado antibiótico na ração, né? Na verdade, são ácidos orgânicos, né? Óleos essenciais que são naturais, né? Então, esses ácidos orgânicos, eles fazem justamente o que? Eles alteram o pH do alimento, que é justamente para o micro-organismo não conseguir crescer, né? uhum, A gente consome muito alimento com ácido cítrico, por exemplo, né? Que é justamente para alterar o pH ali e os micro-organismos não conseguem se desenvolver. Quando uhum, você vai para os antioxidantes, né? A gente tem os naturais e tem os sintéticos, né? Os sintéticos é o BHA, o BHT, propilgalato, o TBHQ, né? O etoxiquim está deixando de ser usado, né? uhum, Bastante uso, apesar de ser muito bom para preservar a oxidação. E os naturais aí vai muito para os derivados da vitamina E, tocoferóis, né? E extratos vegetais aí de chá verde, de alecrim, óleos essenciais, uhum, né? Então, existe uma pressão muito grande justamente para utilização dos naturais, né? E no Brasil, esse movimento ele também está acontecendo, né? As indústrias têm procurado, né? uhum, Mas ganhar segurança. Por quê? O antioxidante sintético ele já é há muito tempo conhecido, né? Eu uhum, não sei exatamente desde quando que se usa, mas acredito que já faz praticamente século aí, né? Tá? uhum, Então, ele é usado há tanto tempo que já se conhece muito bem os seus benefícios e riscos, né? E doses, né? Que é o mais uhum, importante. Então, a gente usa ele com muita segurança. Quando você vai mudar para um extrato natural, né? Por exemplo, qual que é a variação que existe em antioxidantes naturais? A própria concentração do antioxidante em uma determinada planta, né? O processo de extração dele, né? É, e a estabilidade,
né? Muitos dos compostos naturais, a estabilidade deles ela é um pouco menor. Então você tem que usar doses bem mais altas para proteger do mesmo jeito, né? Mas é uma tendência que a gente vê que as pesquisas de mercado apontam e a indústria também tem procurado fazer isso aí, né? Uhum, Sempre que possível, começar a usar o natural. uhum, Agora, se perguntar assim, qual que é a opinião sua, Ricardo, sobre isso, né? Eu vou dar a minha opinião porque a gente ainda não tem muito conhecimento sobre o assunto, uhum, né? Mas é justamente que hoje a gente não teria assim, grandes impactos, né? Tem estudo, por exemplo, com tocoferol, derivado de vitamina E, né? Que os derivados do tocoferol, quando oxidados, eles causam o mesmo mal para o organismo que os antioxidantes sintéticos se tiverem oxidados também, os produtos da oxidação deles, né? uhum. Prejuízo à imunidade, lesão de mucosa, de intestino, estômago. Então, são problemas muito parecidos também, né? Então, existe uma pressão, pela questão da humanização e o termo natural, ele é um termo Uhum. que tem, né? Mas, no fundo, a gente ainda conhece muito pouco sobre a real diferença que existe em termos de segurança e saúde, vamos dizer assim, né? Uhum. Ambos, se forem usados nas doses recomendadas, são, até que se prove o contrário, são seguros aí para o uso e tudo mais, tá? Eu acho que é importante isso, né, para não causar histeria, né, do que tipo, então a partir de hoje ninguém mais usa antioxidante sintético porque causa câncer, causa queda de pelo, vamos todos passar para os antioxidantes naturais. Então acho que é importante, né, a gente entender que hoje a gente não vê muita diferença, não cientificamente falando, né, do uso de um ou outro com a vantagem dos sintéticos que são mais conhecidos, né? Dose, é o É, que você falou, é né? que a questão é assim, só complementando isso aí, né? Não é defender, acho que na ciência a gente usa os fatos, né? Até Sim. eu falo bastante com os alunos que o que é verdade hoje, amanhã pode não ser, né? Mas a gente trabalha com fato e evidência científica, né? Uhum. E o ano passado eu fui dar uma palestra no CBNA e um colega meu, ele viu, ele falou, vou te mandar um artigo aí, olha que interessante. E é um artigo mostrando que existem gêneros de leveduras que produzem BHT, tá? O Olha. BHT, que é chamado de antioxidante sintético, se você extrair ele a partir dessa levedura, ele é um antioxidante Natural. natural, tá? E a gente tem estudos bem interessantes que mostram que os antioxidantes sintéticos, se usados em baixas doses, né, nas doses que estão no alimento, ele tem também efeito antioxidante, por exemplo, no fígado do animal. Ele é metabolizado pelo organismo, é excretado na urina, da mesma forma que os naturais, né? E ele tem efeito fisiológico antioxidante também, né? Mas é lógico, é uma questão que a gente não explora, porque esse efeito, ele é um efeito local, não sabe qual é o benefício para a saúde. E também a Uhum. gente não tem necessidade de ficar usando com esse propósito. Mas é Uhum. só para mostrar que o vilão, vamos dizer assim, ele tem um papel importante no organismo, como um natural faria, né? E Uhum. ele pode ser produzido por bactérias que aí ele seria considerado natural também, né? Porque ele é produzido sem ser extraído industrialmente, né? Sem ser Com produzido, certeza. tá? Ô, Ricardo, aqui o pessoal perguntou, a gente tá indo para os minutinhos finais. É, Aham. se você recomenda o uso de conservantes para empresas de alimentação natural. Então, Luciana, como eu te falei, eu hoje, se falasse assim, você acha que tem que usar alimentação natural, assim, existem vários tipos de alimentos naturais, né? Eu estou pensando aqui na quentinha para cachorro, vamos dizer assim, aquele alimento que foi Cozido, né? formulado, bem processado, né, cozido e congelado, né? Hoje eu particularmente não vejo necessidade, tá? Porque a Uhum, gente não tem conhecimento suficiente para dizer, e é um processo muito menos agressivo do que a uhum, extrusão e a secagem, numa extrusora também, que é um método que usa
pouca água, altas temperaturas e oxigênio durante o secador, ele é muito forte a oxigenação, então você tem que proteger. E fora que a vida de prateleira é em temperatura ambiente no extrusado, né, que é muito diferente. Um bom alimento natural, né, produzido e congelado, não existe necessidade, para mim, assim, eu posso estar falando alguma coisa errada aí, mas não existe necessidade da gente preservar, tá? Esse é um método que a gente preserva ingredientes. A gente faz análise de oxidação aqui, né? E a gente coleta ingrediente fresco de pet food, por exemplo, né? Ah, acabou de produzir uma farinha de origem animal, tal. Qual que é o método que eu coloco ele? Diminuir a atmosfera de oxigênio lá dentro, né? Você coloca ela no vácuo, por exemplo, e você congela. E aí ele fica mais de ano lá na mesma característica praticamente. Então o alimento natural, ele teria uma característica muito semelhante, né? Se bem produzido, eu acho que o que vale a pena a gente falar, até porque, né, a gente está aqui na página do Complete, é a alimentação em si, né, processada, trabalhada com toda higiene e tudo mais, talvez não precise, é o que a gente sabe até o momento, como você falou, não é verdade absoluta, é o que a gente sabe até o momento. Mas o premix, né, o suplemento de vitaminas e mineral, que tem que fazer parte de uma alimentação natural, qual que é a sua visão? A gente precisa, esse suplemento precisa estar conservado ou eu posso fazer um suplemento e não adicionar nenhum tipo de antioxidante? Aí a história já é diferente, né? Então, quando você tem um suplemento que você tem vitaminas lipossolúveis lá dentro, por exemplo, vitamina A, né? A gente brinca que às vezes de olhar para ela, ela oxida. Vitamina C, né? Tá? Então, essas questões, e principalmente se você tiver outras fontes junto num complemento ou no suplemento, lipídicas, certamente você tem que conservar isso aí, né? A partir do momento que você tem vitaminas lipossolúveis, até hidrossolúveis, que algumas são susceptíveis à oxidação, é fundamental você garantir a vida de prateleira do seu suplemento, né? Então, isso é muito importante. Você, como fabricante, você vai comercializar um suplemento alimentício seco, que a chance de oxidar também ela é maior, né? Assim, é fundamental que ele seja preservado aí com antioxidantes, né? Ricardo, a gente tem aí 1 minuto para encerrar. Eu queria te Tá. agradecer muito, acho que foi bastante esclarecedora e queria deixar aí para você dar uma mensagem final e um tchau para todo mundo que assistiu a gente. Obrigado. Uhum. Eu acho que essa oportunidade, a oportunidade da conversa, ela foi muito boa, Luciana. Gostaria de agradecer ao pessoal que participou, né? Como você falou, é uma área que eu tenho trabalhado, mas é uma área também que a gente conhece muito pouco, né? Essa parte de preservação, né? E a indústria, ela acaba gerando muita informação, mas na pesquisa, infelizmente, a gente ainda está, vamos dizer, na universidade, ainda caminhando bem a passos lentos, né? Mas para qualidade de ingrediente, pet food, esse é o ponto fundamental. E as pessoas não podem levar a emoção, né? À tona, que é o que a gente vê. Mas sim a questão técnica aí é fundamental. Ouvir as pessoas que Vai vamos dizer, acabar. escutam. Tá bom? Obrigado, viu? Gente, obrigada. Tchau.